você no amor? A que sonha e idealiza ou a que foge achando que o amor é sempre uma cilada? Se a subjetividade feminina é forjada no mito do amor romântico, transmitido para nós a partir dos contos de fadas, quantas de nós que não somos princesas ficamos de fora dessa dinâmica? Quem é que vai ensinar uma mulher a protagonizar a própria história de amor? A jogar seu corpo no mundo sendo ventania dentro e a estar debaixo d'água e ser maremoto e maré mansa? Hoje a gente conversa com ela, que vocês conhecem como Lued Luna, cantora e compositora, mas que aqui vocês vão descobrir como muito mais do que uma geminiana apaixonada. Lued, eu falo muito sobre subjetividades femininas, como que a gente é forjada enquanto mulher a partir de uma certa forma, assim, né? É isso, quais são as coisas que a gente deve desejar, quais são os caminhos que a gente deve seguir. E eu acho que isso molda muito como a gente sente, expressa e vive os nossos sentimentos. E eu sou muito ligada em música, assim. Tanto traduz o que a gente sente, como a partir dessa produção cultural vai ditando como a gente deve sentir. E aí, eu fico pirando nessas músicas. Sabe essas músicas assim, tipo... E aí, ele me ligou e me deixou em casa e eu fiquei arrasada. Essas músicas que vão contando histórias de amor, ou histórias femininas que são pautadas no amor, elas vão deixando a gente pobre, assim. A gente vai estando na relação, meio ou esperando o príncipe, ou se sentindo uma merda porque não tem príncipe. E eu acho que você, não só a sua existência, né? A forma como você se coloca e o que você é, enfim... como artista, mas o que você escreve, você é uma compositora foda, né? Obrigada. Você traduz a complexidade da existência feminina. E eu queria entender isso, assim, como é que é essa experiência para você? Isso sempre foi... como que é mergulhar realmente, assim, nos sentimentos, dessa forma? Eu tenho uma relação muito íntima, assim, com a escrita, porque ela veio antes de tudo, assim. A música, eu venho de Salvador, que é uma cidade super musical, venho de uma casa, de uma família muito musical também, embora meus pais não fossem músicos profissionais, né, são ambos funcionários públicos, aposentados, mas eu ouvia muita música em casa. Então cantar era algo muito natural, ter essa sensibilidade, ter essa escuta. Eu digo que minha primeira escola de música foi a minha casa. Mas a escrita veio antes de uma necessidade de existir no mundo mesmo, porque apesar de eu poder me expressar muito, né, tive pai e mãe, fui uma filha querida, fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira prima, assim, eu fui muito primeira de muita gente, então eu fui muito amada, então, venho de um seio familiar de muito amor, onde eu podia me expressar muito. Mas fora de casa não era assim, né? Minha experiência escolar foi uma experiência muito violenta, assim, de muito bullying, de muito racismo, de muita solidão, de muito silêncio. E eu comecei a escrever, um pouco ali, entre 11 e 12 anos, não sei, pré-adolescência e adolescência, comecei a escrever muito. Era muito no lugar de criação também, como eu não vivia as histórias das minhas amigas, eu criava histórias. Então, era uma escrita muito criativa e também um pouco de desabafo, também escrita de desabafo. Eu sou da geração dos diários, lembra na moda que tinha uma chave, uma tranca e tal. Então, a nossa mãe sabia onde é que estava a chave. Né? Então, ele lia tudo. Mas assim, em resumo, eu sempre tive uma relação de muita intimidade com a escrita e com esse olhar para os meus sentimentos, porque por muitos anos eu só vivi o sentimento. Não tinha a prática, não tinha materialidade, né? Eu vivia muito num mundo imaginário mesmo, porque um pouco para fugir daquela realidade, um pouco por não ter condições de viver uma realidade daquela, um romance, uma paquera, uma treta, sabe? Eu fico brincando muito que na adolescência eu era a planta da edição, assim. Mas a minha existência por dentro, né? Viver a minha subjetividade, investigar esses sentimentos, me fez sentir muito e me fez querer expressar toda essa adolescente, né? Muito hormônio, muita coisa. Me fez, me ensinou a expressar isso na escrita. Então, nesse lugar de mulher compositora, eu acho uma bandeira mesmo, assim, porque quando eu decidi ser cantora,
e viver de arte já com 20 e poucos anos, sempre foi nunca foi algo dissociado da minha escrita, né? Eu já nasci cantora e compositora, eu já surgi no mundo com o meu primeiro disco, com um disco autoral, praticamente 90% autoral. Então sempre foi uma bandeira mesmo, assim, o lugar da mulher na composição, na escrita, que é o meu lugar mais confortável no mundo, né? Dar entrevista, conversar, falar no telefone, enfim, me expressar verbalmente, assim, algo que eu ainda pratico, ainda é desafiante para mim. O meu lugar de conforto é na escrita. Se eu tretar com vocês, eu vou te mandar um textão. Porque é mais fácil para mim escrever do que falar, do que, enfim, dar entrevistas, etc, etc. E essa escrita virou, né, música e virou canto. Então, é um jeito que eu me expresso no mundo e é um jeito muito confortável. E eu acho muito interessante, depois que eu comecei, né, também a de fato viver as experiências amorosas, saiu do campo do imaginário para um campo da prática, que a gente vai crescendo, vai ficando bonita. Sempre foi bonita, né? Mas começa a ser considerada bonita, considerada um objeto de desejo para outros e para outras. Eu comecei a me inspirar com essas histórias todas, né? Comecei a viver muito e me inspirar com cada uma dessas histórias. E aí eu acho importante poder ser essa mulher compositora, como eu estava dizendo antes, levantar essa bandeira, porque a gente cria outros imaginários, né? Porque a mulher, tradicionalmente no Brasil, ocupou, né, por muitos anos esse lugar de intérprete, esse dar voz a uma composição sempre mais protagonizada por homens, né? Que escrevia até como mulheres, né? O Chico faz isso muito bem, o Chico Buarque. E agora eu faço parte de uma geração de muitas mulheres compositoras. É muito comum, né, ter a mulher nesse lugar da composição. E na minha, particularmente, como eu tenho esse lugar de intimidade com a escrita, é quase que abrir esse diário para quem me escuta, né? Boa parte das canções são sobre mim. Boa parte das canções são, sim, sobre essa minha experiência na vida, vivendo nesse corpo, né? Negro, feminino, nordestino, de mãe, bissexual, que é outra coisa interessante, né? Que é perceber que a narrativa, né, das mulheres negras, ela não é única, né? Eu nunca quis fazer música para representar uma comunidade ou um bojo de mulheres negras, tanto que quando eu decidi falar de amor, que era algo que eu não fazia, eu trouxe outras mulheres para falar comigo, né? Eu trouxe outras poetas, outras compositoras, né? Outras vozes, literalmente, no disco, tanto no primeiro quanto no segundo, porque isso, é uma experiência múltipla, né? Uma experiência diversa. Não sou capaz de contemplar toda a diversidade que é ser uma mulher, que é ser uma mulher negra no mundo. Mas contemplo bastante pessoas. Eu sinto que muitas mulheres negras e não, assim, contempladas com as minhas experiências, assim, com as coisas que eu canto. Que no início do primeiro disco ali, o Bombas Mensagem Debaixo d'Água, o amor vinha num campo muito filosófico, né? Do que é o amor, como amar, como não amar e tal. Já nesse segundo disco tá muito mais no campo do desejo, histórias proibidas. Eu mostro também minhas contradições, né? E isso também de amar uma mulher, né? Essa narrativa de uma mulher que ama mulheres, né? E do jeito poético e bonito. Então a gente está construindo, né? Não só eu, mas eu e outras mulheres compositoras construindo outro imaginário mesmo, acho que na música brasileira. E eu acho que muito de encontro. Eu acho que tem isso também. Eu já me rastejei no chão por um rapaz, já cantei sobre isso. Árvore Bonita é sobre isso, né? Sobre um amor que me devastou inteira. Mas aí eu falo, eu sou uma árvore bonita. É isso.
sabe? Ele me massacrou, mas eu sei que eu sou uma árvore bonita, que eu dou frutas e tal, e tal, e tal. Então, assim, tem também acolher tudo que a gente é, né? Esse jeito de amar que é construído socialmente e que a gente tem mesmo, como você falou, agrega ali, constrói a nossa subjetividade, mas o que a gente também subverte, né? Sim. O que a gente subverte. Eu subverto também muito, amando também. E isso acaba refletindo no que eu escrevo, no que eu canto. E você transmite isso, porque eu te falei isso, eu tava falando aqui, que foi muito ouvindo, assim, o seu disco, que primeiro eu ouvi seu disco, como que foi, né, Como é Bom Estar Debaixo d'Água. Eu ouvi seu disco e acho que você lançou primeiro um clipe, não foi? Como primeiro você lançou Sim. ele. E aí você estava grávida e tal. Sim. E aí eu mandei pra uma amiga que estava vivendo uma gestação difícil e tal. E eu mandei e falei assim, ouve e vê isso é importante pra você. Mas pra mim era assim, tinha a ver com ela. Ela não falava comigo. Sim. E aí eu fui pensando assim, ouvindo, depois saiu o disco todo, eu fui pensando como que eu vivia as minhas águas e tal. Tinha a ver com meus ciclos astrológicos. Eu tô sempre vivendo os ciclos astrológicos. Adoro. Que eu sou capricorniana com ascendente em peixes. E aí eu sou muito fria, sou muito objetiva. Mas depois dos 30 eu fui ficando mais viajando sensível. mais, como uma boa pisciana. Isso, mal roubada. Saudades quando eu era só capricorniana. E eu acho que isso que você falou, até quando você estava dizendo aí, né, dessa infância, eu me identifico muito com isso, porque eu era uma criança fora do padrão, né, na escola, então eu também sofria bullying e tal. E aquilo me afastou das experiências afetivas. Sim. Eu não tinha o namoradinho da escola, eu não recebia o bilhetinho da festa junina, né, eu tinha aquela festa que tinha dança, assim, nenhum menininho me chamava pra dançar. Não. Eu era, tipo assim, a gordinha inteligente. Sim. E eu falo que aquilo me machucou, Sim. mas me protegeu porque eu fui me encaminhar numa coisa assim, então eu tenho que ser inteligente mesmo. E aí lá eu fui, assim, estudar e viver a vida. Qual o destino cedeu? Quando você fala da escrita, a escrita, qual o destino cedeu para isso? E quais as consequências disso futuras? A escrita foi fundamental, assim, porque, como eu disse, a adolescência, a gente tá ali naquele limbo, né? Não é adulto ainda, mas tem desejos de adulto, né? E muito hormônio e muito desejo, tudo é muito potencializado, a 10ª potência. E não poder expressar isso na prática, né? O meu desejo por aquele menino, aquela menina. E nem entendia também o que era o desejo por uma menina, né? Porque eu venho de uma geração que isso não existia muito. Não existia muito, é ótimo. Existia, mas assim, não se falava sobre isso. Era quase uma coisa invisível. Que, enfim, eu fui descobrir que existia lésbica por causa de tatu, por causa da MTV, por causa de dar capricho, sabe? Então, a escrita me ajudava muito a elaborar essas dúvidas, elaborar esse desejo, né? Depois, obviamente, a gente vai sistematizando aquilo, né? Você aprende o que é uma poesia, você tá na escola, você tá aprendendo coisa ali e vai colocando em prática. Aquilo ali também era muito um lugar de... eu não tenho com quem... Eu não tenho onde escoar isso, né? Não tenho para quem dizer isso. Algumas coisas, segredar isso com alguém. Então, a escrita me permitia gritar coisas em silêncio, né? Porque se ninguém ler, ninguém vai saber, né? E ficava tudo muito misturado ali entre as contas de química e, no fundo do mesmo caderno, tinha lá uma poesia qualquer que eu estava fazendo para aquele menino da sala que nem sequer ligava para minha existência. E eu não estava prestando atenção na aula, eu estava prestando atenção no menino e aquilo virava poesia. Então, a escrita não me deixou enlouquecer, porque a adolescência é enlouquecedora. Sabe? Aquilo tudo ali, a ponto de explodir. Eu já não aguentava mais me masturbar todas as noites, pensando e sonhando com esses amores que eu criei na cabeça. Hoje eu tô numa relação monogâmica, etc, etc, mas assim, eu sou capaz de me apaixonar perdidamente também como adolescente, assim, de ouvir uma música ou aquela pessoa me tocar de alguma maneira e
vai ser o amor da minha vida e eu vou fazer uma canção pra ela, sem sequer ter beijado aquela pessoa, só porque ela me encantou e ela me estimulou e me fez, enfim, me apaixonar. Eu sou uma pessoa apaixonada, que se apaixona. Uma pessoa apaixonante, não, uma pessoa inclinada a se apaixonar. Facilmente, assim, a pessoa fazer muitos esforços. Mas aí como é que assim. é viver isso? Porque hoje você tá casada, mas quando você tava solteira, você vivia, e aí você realmente, ou você vivia e pegava bode? Assim, você não é tão legal quanto era na minha cabeça. Amada, não. Eu amava, assim, platonicamente por anos. Acalanto, que é um dos meus hits, eu fiz para um amor platônico. Uma criatura que eu me apaixonei e ele era casado e depois ele descasou, aí eu fiquei super esperançosa, achando, meu Deus, vai ser minha vez. Só que aí depois ele já engatou em outra relação. Eita. E aí eu falei, e agora, quem será Acalanto agora? Quem será Acalanto agora por causa disso, né? Dessa paixão platônica de muitos anos. Mas você nunca chegou pra ele e falou assim, eu chamei pra tomar um café e tal. Hoje ele já sabe que o Acalanto foi pra ele. Chamei pra tomar um café, não me deu ousadia. Nunca me deu ousadia essa pessoa. Gente. Mas tudo bem. Gerou uma ótima música. Gerou um grande hit. Eu estou faturando até hoje com essa história aí que eu não vivi. Tem várias músicas de canções. Várias canções minhas são histórias que eu sequer vivi, ou que eu vivi e não pude continuar vivendo, e outras que de fato eu vivi. Então, eu sou essa pessoa até hoje, assim, eu gosto de me apaixonar. A minha empresária, ela fala isso, você é viciada em se apaixonar. Porque a paixão, o amor ele é tão maravilhoso que, assim, ele te estimula, ele te dá vida mesmo no campo da ideia. Você não precisa nem estar numa relação propriamente. Ele te enche de fogo, de vida, só por você sentir, só por amar. Então, como eu fiquei muitos anos da minha vida só nesse lugar, né, da que ama e não da que é amada em reciprocidade, eu gosto de amar, gosto de me apaixonar e me inspiro muito com isso, faço discos, faço canções. É isso que eu acho incrível, né? Porque nessa. Você cria a partir disso. E isso eu acho que é subverter o que a gente estava falando, sobre essa ideia padrão de amor, né? Que é isso, porque para as mulheres o amar, ele tá muito ligado a ser escolhida, Sim. Ele tá ligado a uma coisa em que a gente pega... Amei. Aí a gente joga na mão do outro. Você vai me amar? Se você não me amar de volta, já era. Sim, minha vida acabou. Sim. E pra você, o amor é essa força de vida, né? Força de criação, isso força vital. Eu fico mais bonita, apaixonada. A vida ganha mais contornos, mais sentido. E, enfim, e nem tudo ficou nesse campo só do imaginário, né? Eu vivi muitas histórias, que eu acho que é o motivo pela qual eu namorei muito. Eu sou uma pessoa que eu nunca tô solteira. Eu tô sempre namorando. Mas do jeito que você é romântico. Então, nunca fui solteira, não tenho, assim, uma memória. Depois que eu comecei a beijar na boca com 17 anos, né? Aí engatei nesse negócio de beijar na boca e namoro, e nunca fiquei solteira mais, assim. Porque é essa vontade mesmo de amar, de quando viver uma paixão, achar que é o amor da vida, às vezes nem precisava, né? Ter ido pelo nosso, era só pra dar uns beijinhos, mas não. E como é que é namorar? Todas as perguntas que eu faço é sempre assim, pra eu saber uma resposta sobre mim mesmo. Sim. Eu falo que eu faço todo mundo de terapeuta. Porque pra mim, ter vivido essa inexperiência afetiva na adolescência e tal, ao mesmo tempo que me salvou, assim, de não ter isso, porque se eu tivesse namorado com 15 anos, sabe, essas pessoas que namoram com 15, perde a virgindade com 16 e tá casada até hoje com o mesmo homem. Sim. Imagina, tipo assim, ainda bem que não. Mas isso também misturou pra mim uma coisa do que é a sexualidade, o que é a afetividade. Sim. E aí, por um tempo da minha vida, pra mim, a sexualidade, viver a sexualidade, me defendia do afeto. Claro. Que era assim, não tô amando, estou sentando. Só tô transando, sim. Sabe? E assim, se ele não me amar,
tu também soltou, sabe assim? Sim. Isso era uma coisa meio assim. E eu acho que você traz na sua música, e até no que você tá falando, isso muito junto, né? Assim, Sim. é isso, o desejo, o tesão, o afeto. Sim. Como que é isso, assim? A gente passa por esses momentos também, né? Pra mim tem outras dimensões, assim, até níveis espirituais mesmo, né? Eu faço massagem tântrica, né? Eu tinha vontade de fazer. Ai, menina, faça. Porque é a mesma energia, a energia sexual é a mesma energia da criação. Então, na massagem tântrica ali, você obviamente sente o prazer, porque tem ali o estímulo no sexo e tal, mas se entende também que é uma energia potente de criar realidades, né? De criar coisas, de materializar desejos, de materializar sonhos, porque é exatamente a mesma energia. A energia sexual é a mesma energia de criação, uma energia potentíssima. E eu compreendo isso também, não só nesses processos terapêuticos, né, como massagem tântrica, mas quando estou fazendo sexo com qualquer pessoa, né, que eu escolhi fazer, né, é uma troca muito... Tem um corpo físico, mas tem a troca em outras dimensões. Quando a gente compreende, né, que a gente está ali se relacionando também em espírito, aí não tem como não se apaixonar, não viajar, que eu já viajo... Sem nem beijar. Sem nem beijar, ainda mais beijando ali e entendendo que talvez ali seja um amor que eu reencontrei, porque eu acredito também, né, em reencarnação, essas coisas todas, né, então tipo, será que não é um amor que eu tô reencontrando, né, vivendo essa história aqui, e o que é que essa história vai me curar, o que é que ela vai me trazer, o que é que ela vai... O que eu vou produzir disso aqui? Geralmente é música. Mesmo. Não tá música, assim. Isso é bonito, né? Você pensar o que essa história vai te curar. Porque, assim, no meu funcionamento, já é assim... O que essa história vai me tirar? O que ela vai me machucar mais? Olha... Né? Não é assim, o que vai me curar? Eu tenho aprendido, né? Recentemente, a me relacionar de uma outra forma. Sim. De uma forma... realmente podendo ser vulnerável, sim. Podendo... E isso foi muito poderoso. E eu comecei também, nas minhas redes, a falar mais de amor. Sim. Porque pra mim era assim, eu vivi muito tempo, por conta de todas as experiências, desde infância até vivi uma relação abusiva, com muita violência psicológica. Então pra mim era assim, amor não muda a vida de ninguém. Dinheiro muda, vamos trabalhar, vamos... Claro, pra bem mim era uma capri. coisa assim, E aquilo era muito confortável pra mim, viver dessa forma. Porque isso, eu era gostosona, sim. Que eu vi, fulano é cilada. Isso é cilada. Eu não caio em cilada mais. Sim. Toda cilada, pelo amor de Deus, eu já vivi. Mas, em algum momento, eu falei assim, como que é importante, assim, a gente amar e ser amada e viver isso. Eu ainda não cheguei nesse ponto aí que você tá, assim, objetivo. Assim, sim. Pronto, viver e pensar assim, nossa, essa relação é uma cura. Porque pra mim ainda é um terreno delicado, sabe? Sim. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Sim. Né? Assim, sobre amor dessa forma. Porque eu acho que é isso, é descolonizar afetos, é desfalicizar a sexualidade, é muito subversivo mesmo. Isso tava pra você quando você falou assim, vou fazer um disco sobre amor? Sim. Poder abordar essas perspectivas todas? Sim. Então, no início da minha carreira, eu não queria falar de amor, né? Um Corpo no Mundo é um disco super cabeçudo mesmo. Tô falando de identidade, diáspora, discutindo a identidade negra no Brasil, e super filosófico, super militante, milituda e tal. Não queria falar sobre amor, assim. Talvez dentro ali era a única canção no disco inteiro sobre o tema, assim, que trazia um pouco que era muito amor na perspectiva do amor que virá, né? Do desejo. Desejo de ter um amor. Uma história bem linda, assim, essas dentro ali. Mas voltando. Não queria falar de amor, não, assim. Achava que era clichê, que era... Todo mundo falava de amor e tal. Depois eu comecei a me questionar. Por que diabo todo mundo fala de amor? Né? Todo mundo canta amor. É uma choradeira danada. É um sobe-sobe, é um desce-desce.
por que o amor, né? Por que esse sentimento é tão celebrado, é tão festejado? Começou com esse questionamento, né? E aí eu fui vivendo o amor, nesse período. Já estava aqui em São Paulo, já tinha vivido N experiências, e fui olhar para essas experiências, né? Experiências de dor, experiências também de gozo, experiências também de amor puro, de amor platônico. E aí eu fui percebendo que como era importante e político também eu falar de amor, porque primeiro quando se pensa em amor, em afetividade e mulheres negras, a primeira palavra que vem, né, a primeira expressão é a solidão da mulher negra, né? Então, de fato, isso é uma experiência, né? Uma experiência coletiva, uma experiência produzida pelo racismo, né? A solidão, o preterimento em vários níveis, né? Não só do afeto romântico ali, esse amor romântico, mas do pai que vazou, enfim, a ausência, né? Desse amor e desse afeto. Então, sim, é uma realidade, mas não só, né? Então, eu queria olhar para a minha solidão e para as histórias de solidão e olhar para essa Lued adolescente, mas eu também queria cantar a Lued que viveu o amor e que foi feliz amando, e que foi amada e que errou também, e que desejou, e que foi desejada, e que teve dúvidas, e que, enfim, eu comecei a perceber que eu tinha um grande repertório com esse tema amor. E foi assim que nasceu Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água. Não consegui esgotar o tema, e aí fiz o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Deluxe, e não satisfeita, vou fazer um disco ano que vem ainda sobre amor, porque é uma fonte inesgotável de pesquisa sobre si, porque o outro te convida, o outro te provoca a olhar para coisas a seu respeito que talvez você não conseguiria investigar na individualidade, sem ser em colaboração, sem ser em relação. Nossa, o outro tira coisa de você, querida, que você não é capaz, assim, né? Eu também vivi relações abusivas, né? Passei por violências, mas eu também fui violenta, eu também fui abusiva, eu também fui vetor, sabe? Então, assim, quando eu digo que é curar mesmo. Curar os seus demônios, curar personalidade, curar coisas que você reproduz em relações, seja heteronormativas ou não, violências. E isso você não vai conseguir. O dinheiro não vai te dar isso. O sucesso não vai te dar isso. Não é curar enquanto um abraço, né, mas enquanto uma revelação sobre si. Sim. Que é inacessível. Se melhorar, se organizar. Sim, isso é verdade. Se alinhar. O outro, enfim, estar em relação, se relacionar é super importante. Independente da relação, mas uma relação afetiva, amorosa, que tem uma intimidade ali, um cotidiano. Nossa, essa é uma pessoa super importante, né? Para sua evolução até espiritual mesmo, né? Então é isso, eu descobri muita coisa sobre mim me relacionando com essas relações todas aí, contradições, né? Que é uma coisa que eu quis muito fazer esses discos também, e uma coisa que esses 2 discos fizeram por mim e que o primeiro não fez foi me humanizar, porque Num Corpo no Mundo era muita filosofia mesmo, e aí eu tava com um ano de preceito, de santo, eu só andava de branco, minha banda toda de branco, aquela coisa toda, África, não sei o quê. O povo começou a me associar com entidade, banho de folha, não sei o quê, Deus, a deusa divina, a diva, não sei o quê. E eu falei, ok, vou surfar aqui uns anos. Mas depois eu comecei a me incomodar com isso, porque aí se você é Deus, se você é diva, você não erra, você não vacila. Você não vacila. E eu vacilando nas minhas relações, eu lá sendo abusiva. Eu falei, daqui a pouco o meu nome cai na boca do povo, né? Eu errando, eu aqui, minhas máscaras vão cair. Então eu falei de amor para me humanizar. Esses 2 discos me deram a possibilidade de eu mostrar o Ed humana, mulher,
sabe? Que faz sacanagem, que tem desejo, que erra, sabe? Que também viaja, que tem amor platônico também, que é boba, que é besta, sabe? É uma mulher comum, uma mulher, meu Deus do céu, eu quero me humanizar. E isso é muito libertador, né? Nossa, E tem isso sido. comunica, eu acho que isso que você falou é muito real, né? Isso comunica, porque tem uma coisa, né? Era o que eu ia te perguntar também, assim, porque você tá falando de corpo do mundo, mas antes você tinha uma vida, você estudou direito, você tinha uma vida, você ia seguir um caminho padrão, né? Sim, sim, filhos de funcionários públicos. Como que é isso, essa ruptura? Porque acho que você tá falando de duas rupturas importantes, né? Essa pera, eu não sou Deus, eu não tô aqui pra servir a política desse lugar, mas é isso, é poder pensar o amor como um ato político, porque isso agrega, enfim. Mas teve essa ruptura anterior, que era assim, pera, deixa eu ir atrás do que eu quero com 20 e poucos anos, né? Como é que foi isso? Foi uma epifania, juro por Deus. Eu tava lá vivendo minha vidinha, eu estagiava no Tribunal de Justiça, ganhava um dinheirinho, não sei o quê. E comecei a fazer yoga, porque uma amiga minha falou, tá fazendo yoga e tal. Aí eu falei, vou fazer. Eu nunca ouvi falar, vamos lá fazer. Fiz. Ali no Politeama. E aí eu acho que eu comecei a me alinhar com essa história de fazer yoga, porque não faz nenhum sentido. O dia que eu decidi ser cantora foi um dia aleatório. Eu estava na casa dos meus pais, ainda morava com eles, varrendo uma cozinha. Estava na cozinha, lavando um prato, ali, na cozinha, fazendo qualquer coisa. E eu falei para mim mesma, eu vou cantar. Não sei. Você nunca tinha cantado na vida? Só no banheiro da minha casa. Só em casa mesmo, assim. Realmente não tinha nenhuma perspectiva, assim, de eu ser cantora, de ser artista. Eu tava numa vidinha ali que era para ser um projeto ali de funcionalismo público e tal. E aí, falei, não vou cantar. Não sei como, não sei onde, não sei se eu vou morrer de fome, só sei que eu vou cantar. No dia seguinte, eu me matriculei na escola de canto da professora Ana Paula Buquerque, que era no mesmo prédio onde eu fazia yoga. A escola dela era embaixo e eu fazia yoga em cima. E comecei a frequentar as aulas, eu comecei a me apresentar nos recitais. Isso foi com 25 anos. Aí com 27, tocando aqui e ali lá em Salvador, eu falei, quer saber? Vou para São Paulo, porque eu tive uma experiência aqui em São Paulo. Que eu vim para cá sozinha. E andava aqui sozinha. Então, uma coisa que me encantou em São Paulo é a possibilidade de ter autonomia. Uma cidade com trem, com metrô, com ônibus, não me perco, sabe? Tudo organizado e tal. Fui parar no Ibirapuera no show da Esperança Spalding, que eu era muito fã na época, ainda sou. Assisti o show dela de graça. Falei, gente, que cidade é essa? Que eu venho parar aqui só, não dependo de ninguém, ainda assisto o show da minha ídola. Eu quero saber, vou morar aqui. Foi naquela tarde de domingo que eu decidi que eu ia morar em São Paulo. Mas respondendo a sua pergunta, como foi isso? Foi uma iluminação, assim. Eu estava alinhada e decidi fazer música ali na cozinha da minha casa. E desde que eu disse sim para a música, tudo fluiu, assim, sabe? Eu vim aqui para São Paulo e conheci Maurício Talhari da YB, que na época era um selo que lançou o que tinha de mais avant-garde da música paulistana, Céu, Curumim, tal, essa galerinha toda. E aí ele curtiu meu som e falou, você tem que lançar um disco. Eu falei, beleza. Como? No ano seguinte vim para São Paulo com a mala, com o violão, sozinha, sem conhecer ninguém. Mas tudo foi fluindo e cá estou, assim. Então, eu tive a possibilidade de me escutar internamente, assim, e tomar coragem de ouvir essa voz interna, assim, de vai fazer música. Ah, não sei, vai. Ah, não sei, vai. Só vai, fui indo. Tem assim. Tudo que você fala tem muito esse compromisso com olhar pra você, né?
Assim, como se você... Eu acho isso um ato de muita coragem, assim. Sim. Porque eu acho que a gente fica o tempo inteiro evitando olhar pra gente, né? Sim. É isso, a gente vai se entorpecendo com outras coisas, se ocupando de outras coisas, porque esse encontro com a gente mesmo revela coisas terríveis, mas revela muito o eixo, assim, é esse o seu caminho, né? A coisa do tipo, imagina se você não tivesse ouvido aí essa voz que te soprou, Nossa, né? eu sou muito grata ao meu espírito, assim, que ele é muito forte, ele é muito presente, ele não me abandona. E eu também não quero abandonar ele, assim. Óbvio que eu tenho inseguranças e nem sempre a gente quer se escutar. É óbvio que eu também reconheço, né, meu lado sombrio e tal, e não quero olhar para isso agora e tal. Mas o meu espírito, ele só me leva para lugares lindos, assim, e poderosos, e me conduz de um jeito, assim... Quanto mais honesta você é, menos você erra, menos dá errado as coisas. É tipo você imaginar e ter, imaginar e realizar. Porque você está alinhada consigo, sabe? Com o que você tem de mais verdadeiro, com o que você tem mais de honesto, com o seu propósito. Tem sido assim com a música. Cada dia eu reconheço que é o que eu tenho que estar fazendo agora, na Terra, assim. Cantar e escrever. Eu ia perguntar isso em relação à música, porque você deve ouvir muito essa pergunta, né? Porque, assim, é uma indústria, a indústria da música, principalmente para mulheres, é uma coisa muito hostil, né? Assim, há uma demanda por conta de números, enfim, performance. Sim. Há uma demanda a estar num lugar, a produzir um certo tipo de música, e a capitalizar essa música a partir do quanto você expõe a sua vida pessoal, de polêmicas, enfim. Sim. E você segue uma vida totalmente fora disso, né? Assim, sim. É isso. A sua música é muito autêntica. Além da sua música, você também... Eu acho que você está muito dentro das suas produções audiovisuais, né? Assim, sim. Tem muita identidade, é muito chique, é muito você, é muito autêntico. Assim, como que é não sucumbir a esse apelo, assim? Porque rola esse... Quase que um assédio, né? Assim, sim, você não vai fazer isso, você tem que fazer... Como que é pra você essa experiência de se manter autêntica a isso, assim? Sim. Eu acho que é sendo fiel a quem é fiel a mim, né? A música, desde o disco 1, né? No Corpo no Mundo, que foi um disco que realmente eu não tinha nada a perder. Tive a felicidade de ser contemplada no edital, de ter uma fanbase ali que... Com Catarse eu consegui um pouquinho ainda mais de dinheiro e aí consegui fazer o meu primeiro disco, Corpo no Mundo. E já no Corpo no Mundo, que era um disco estranhíssimo. Assim, a capa sou eu careca com um flash assim na minha frente, um flash na minha cara e, enfim... Um disco com 2 percussionistas, 2 cordas, sonoricamente estranho também, assim, completamente... Estranho, acho que essa é a palavra assim, que eu definiria um Corpo no Mundo. E ele foi recebido com tanta potência. Eu não esperava nada do disco. Assim, eu esperava, obviamente, boas coisas, que a gente faz coisas bonitas, esperando receber, né, pelo menos um aplauso. Mas você não esperava essa dimensão. Mas não esperava que eu ia me tornar cantora, me tornar artista por causa daquele trabalho. O Corpo no Mundo foi um portal na minha vida, né? Portal, tudo aconteceu, meu nome, reconhecimento nacional, internacional, turnê, respeito, tudo por causa de um Corpo no Mundo. E foi um disco, como eu disse, como você disse, autêntico, né? Estranho. Eu não estava imitando ninguém, eu não queria saber de ninguém, eu só fiz música do jeito que a música demandou ali para nascer. Eu fui respeitando ela e fui seguindo ela. E aconteceu o que aconteceu. Então ali para mim foi... Eu me balizo por mim mesma. A minha régua foi ali, entendeu? Um Corpo no Mundo foi daquele jeito, super original e tocou as pessoas sendo como honesto e verdadeiro como foi. Então não tenho por que não ser aquilo. Então eu já comecei assim e deu certo, sabe? A minha referência é aquele primeiro trabalho, aquele primeiro disco. Então não posso não seguir a régua que eu mesma criei para mim mesma, né? Mas, obviamente, que a gente vai aprendendo outras dinâmicas, vai entendendo o que é importante depois da pandemia, que com a pandemia a internet se tornou esse poderio, né? Uma coisa super importante de estar, de
Então a gente vai aprendendo, precisa estar na internet, então vem cá, uma social media, vem me ajudar, tem que aparecer um pouquinho, a gente aparece, tem que estar bonitinho, a gente vai jogando como dá, às vezes eu boto um filho lá, um marido, fala de skincare, eu dou meu jeito, mas assim, não é sobre isso, assim, eu confio muito na música, a indústria, a internet, tudo isso é efêmero. E isso já mudou muito. Lembra que eu sou da época do Orkut, que era a coisa mais importante que tinha, né? E hoje já nem existe mais. Então, assim, tudo isso é muito cinético, né? Vai se mover, a indústria vai se mover, e tudo vai mover, mas o que não vai mudar é o poder da música, que permanecerá aí, intacta. Então, é nela que eu me seguro, que eu me agarro e vou indo. Isso é legal de você separar, né, assim, o que é a sua obra e você não é o produto. Não mesmo. Tanto que Banho de Folhas, que é o hit dos hits, né, a música que é mais conhecida minha, as pessoas cantam no mundo inteiro, e Mykonos, e não sei o que, Saint-Tropez, tal. Eu tava num camarote, aí a banda tocou lá Banho de Folhas, eu lá no meio do carnaval no camarote, e nem sabia que a autora tava lá, a cantora tava lá, entende? E todo mundo cantando, e todo mundo pirando, então a minha música vai na frente. Não a minha imagem, isso é uma coisa até que eu tenho trabalhado, por isso que eu tenho assessora, social media e tal, porque né, a gata é bonita também, né? Mas assim, eu fico muito feliz de que eu estou a serviço dela, da música, e não me falta nada, assim, não tenho essa ansiedade para ser a mais famosa do rolê, nem a mais rica do rolê. Eu tenho uma vida ótima, moro bem, uma casa chiquérrima, tenho um filho lindo, tenho dignidade, eu vou no mercado, faço minhas compras. Em Salvador, que eu sou um pouquinho mais conhecida, às vezes rola uma agonia ou outra, assim, mas sempre com muito respeito, ninguém fica puxando meu cabelo. Assim, eu amo minha vida, amo tudo que a música me deu. E o que vier é porque tá no caminho, assim, mas eu não tenho ansiedade. E também sou da astrologia, né? Eu fui num bruxo, que ele joga cartas e ele faz mapa astral. E ele falou assim, você sempre tem que ser autêntico, você sempre tem que ser você. E é isso, confia no que você faz, não tenha pressa. E eu não tenho. Você é muito serena, né? Isso é uma... A gente estava até falando aqui sobre São Paulo, que até o seu encontro com São Paulo, né? Como que realmente não existe assim, um lugar para você estar. Existe quem você é. Porque assim, você tá dizendo que chegou aqui em São Paulo com esse sentimento de assim, autonomia, liberdade, possibilidades. Gente, eu amo essa cidade. Eu cheguei aqui assim, possibilidades, fervendo. Só assim, que é isso, de eu preciso estar em todos os espaços, eu preciso fazer tudo. Porque, fomo. Sabe, tipo assim, vai acabar amanhã. E ter essa cabeça aí que você tem, de assim, essa serenidade de eu tô no meu tempo, eu fiz isso aqui porque eu acredito, porque eu gosto, e vamos lá ver, sabe, sem essa ansiedade. Como que é isso? Porque assim, no meio disso tudo, você casou, teve filho, que isso também impõe um outro ritmo, né? De certa forma, seja um ritmo realmente, ou um ritmo da pressão social. Como que é isso, assim, atrelar aí essa serenidade, essa tranquilidade, com essa coisa do a Lué de esposa? Essa serenidade, ela ficou balançada um período. Na pandemia, por exemplo. Você teve o DAIO na pandemia, não foi? Tive o DAIO na pandemia. Porque a minha autoestima também está muito ligada ao que eu faço, né? Como a gente, assim, máximo do respeito, como a gente nunca foi bonita, né? A gente que sofreu bullying, a gente nunca... Então, beleza, nunca foi uma questão, assim, não é o que me não dá pra suporta. se garantir nisso. Então, assim, a minha autoestima está muito ligada ao que eu produzo, ao que eu trabalho, a reconhecimento, né? E na pandemia, isso... A gente não conseguia alimentar isso, nós artistas, né? Não tinha ali o show, não tinha público. Aí daqui a pouco era só sobre números. E aí como é que eu vou conseguir números nessa internet? E aí uma confusão de quem é artista e de quem não é. E todo mundo virou artista. Nossa, isso me deixou zoada um pouco. Então essa serenidade, ela ficou balançada nesse período. Inclusive comecei a fazer terapia. Né? Porque foi realmente deprimente, assim, do nada não tem relevância o que você faz,
só os números importam, né? E em um ano uma pessoa fica mais famosa, mais rica que você, e tudo isso, você começa a se comparar e tal, mas aí terapia, se alinhar, procurar se organizar internamente para chegar nesse momento agora, né, e dizer, não, eu tô feliz com o que eu tenho, com o lugar que eu ocupo na música, com o lugar com as coisas que eu conquistei. E essa família tá muito dentro nesse bojo de conquista, né? Porque... E por um momento eu fiquei pensando assim, nossa, é um desejo legítimo ou um desejo construído socialmente? Eu nem me relacionava muito com homens, né? Eu me relacionava mais com mulheres. E aí essa chave mudou, conheci o Zudi no âmbito de trabalho, né? A gente fazendo um tour juntas e um feat. Aí me apaixonei pelo rapper, não sei o que, não sei o que. E aí já veio a vontade de ser mãe, que era algo que eu cantava nas canções. Antes de ser mãe, eu já cantava sobre maternidade. E aí se concretizou ali. Daqui a pouco eu estava ali com a família Doriana, ali, preta, no meio de uma pandemia, tendo que criar um ser humano, mas também um disco, né? Eu digo que o Daio, a maternidade me ocupou muito, porque realmente era uma experiência extremamente cansativa, intensa, principalmente recém-nascida. E aí eu fico me imaginando, se não tivesse o Daio, como é que eu estaria, né, mentalmente, assim. Então, a maternidade me salvou muito, porque depois que eu fiz o disco, que já estava produzido, que já estava no mundo, e aí não tinha mais o que fazer, porque não tinha como fazer show, o meu cotidiano me ocupava. Acordar de madrugada, dar TT, fralda, era quase Fordismo ali, sabe? Fralda, pá, vira o menino, pá, banho. Quando você fala da maternidade, você comunicou, né, a sua maternidade de uma forma muito leve e muito potente. Acho que não é leve, é potente. É como se realmente a maternidade tivesse sido um portal para você. E eu acho isso muito bonito, porque você não aposentou a mulher para ser mãe. Não. Você atravessou com a mulher. E eu acho isso muito potente, assim, para as outras mulheres entenderem isso, que assim, é juntas, não tem como deixar a mulher de lado. E eu acho que isso só foi vendo de cá, né? E eu do lugar de alguém que não quer ser mãe, e acho que talvez não queira porque eu não quero deixar a mulher de lado. Assim, eu fico assim, não, ou é mãe ou é mulher. Enfim, questões. Mas isso, assim, de você estar conectada com você, isso é o que compõe o ser mulher. Como é que é isso, assim, de você estar sempre de mãos dadas com a sua mulher? Sim. Nossa, a maternidade vem pra mim... isso, com certeza tem um aspecto do inconsciente, né? Nós somos mulheres, nós temos que parir, nós temos que ter filho. Mas eu acho que também tá num lugar de... Eu tive uma mãe muito presente. A minha mãe, sagitariana, primeira filha. Minha mãe, ela é uma... assim, muito obsessora, assim. Presente mesmo, muito presente na minha vida, assim, em tudo, de se meter, ela se meter na roupa que eu usar, na calcinha. Muito pouca autonomia, fui criada com muita pouca autonomia, por causa que era uma mãe, assim, muito protetora, muito super protetora. Hoje em dia ainda ela se mete na minha vida, mas evoluímos, né? Eu terapia, eu me afastei, eu saí de cidade. Ela mora lá em Salvador. Cortei o cordão umbilical, ela mora lá em Salvador e tal, mas ainda assim é uma mãe muito presente. Então eu tenho uma experiência muito intensa com a maternidade, que é a primeira experiência que a gente tem com a maternidade é com a nossa mãe, né? A nossa mãe, nossos pais, de modo geral, mas nossa mãe é a nossa primeira fonte de amor, né? A gente aprende a amar como nossos pais, como nossa mãe. Inclusive... Eu amo como amo por causa da minha mãe, assim, esse amor prático. Minha mãe não era muito de dizer eu te amo, de ler historinha para dormir, de carinho, de nada. Muito bruta, muito assertiva, muito... você tem que fazer, você tem que passar, você tem que ser, você tem que acontecer. Mas era um amor da prática, né? Um amor pernas e braços, né? Se minha mãe pudesse, ela seria minhas pernas, meus braços, minhas mãos. Tipo assim, você quer,
Então vamos fazer acontecer. Amor concretizar, amor concretização de sonho, amor suporte, amor, né? Amor matéria, né? Garantir a materialidade porque ela foi muito pobre e tal. E, enfim, então essa minha experiência tão visceral com a maternidade talvez tenha sido o motivo de eu querer ser mãe, assim, de eu continuar esse legado de amor, né? E de também num aspecto do legado, um legado moral, mas também um legado material, né? Quando eu me vi assim, ficando famosa e produzindo coisas e conquistando coisas, eu falei, isso é um legado, né? O modo como eu vejo o mundo, o que eu quero construir de mundo, é um legado, né? Então, para quem eu vou deixar isso? É muito caro tudo isso. Então, também tem esse aspecto de porque eu queria ser mãe. Aí veio o menino, finalmente veio aí a criança e tal. E a mulher Lued Luna, ela jamais se abandonaria, porque ela está muito assentada na identidade artista, na identidade cantora, na identidade música, que é o que me conduz no mundo, né? A música vai conduzindo tudo. Assim, se não fosse a música, eu não conheceria o pai do menino, que eu não e aí não teria o menino, e aí não teria a mãe, e aí não teria... Entende? Então, assim, não existia essa possibilidade de... obviamente que por conta da pandemia a música ficou em segundo plano, o que calhou de ser muito bom para a minha maternidade. Mas à medida que a gente foi voltando, era eu tendo que tirar foto de capa de revista e amamentando, e tiro o leite, e levo o menino, e hoje ele viaja comigo quando é uma viagem legal, numa cidade legal. Eu falei, vem, e tá ali enrolando os cabos, tá ali com os músicos tocando a bateria e abusando, e olhando com o fonezinho dele, protetor, olhando a mãe trabalhar, assim. Tem uma foto bem bonita no Sesc, dele assim no palco, rindo assim, me olhando cantar e tal. Essa é a mãe que ele escolheu, essa é a família dele, e eu não tenho um pingo de culpa assim de ser quem eu sou, e proporcionar para o Daio as coisas que eu consigo e que eu posso proporcionar. E é isso, né? A mãe dele é cantora, a mãe dele viaja, a mãe dele às vezes fica 3, 4 dias fora de casa. Já cheguei a ficar 1 mês longe dele, deixei com os avós para poder fazer turnê na Europa, para poder fazer turnê fora. E tem saudade, sim, tem dor, e às vezes tem culpa. Mas aí a gente volta e aí ele mata a saudade e compreende já que a mãe dele trabalha, que a mãe dele é cantora, ele já reconhece a voz quando toca na novela, e já reconhece que quando eu boto a peruca é que eu vou trabalhar, que a mãe dele dentro de casa não é tão bonita assim. Qual a diferença entre a Lued dentro de casa e a Lued? Primeiro que eu amo fazer uma faxina, a melhor faxina é a minha. Eu tenho até uma pessoa que me ajuda, mas a melhor faxina é a minha. Assim, bem natural, assim, não ando empiriquitada dentro de casa, ando descalça. Na minha casa nem pode entrar com sapato, todo mundo descalço. E o Dai já reconhece, assim, quando ele me vê maquiada, quando ele me vê com a peruca, ele, mamãe, você vai trabalhar, tchau. Então, assim, também ele tá amadurecendo, agora já tá com 3, quase 4 anos, sabe o que a gente faz. Então, e o que você trouxe também, né, de ter uma rede de apoio, de ter um pai presente, meus pais, meus avós ali super disponíveis, aposentados, quando precisa, a gente deixa ele lá na Bahia e vai trabalhar. Então, realmente a minha experiência até então com a maternidade tem sido uma experiência muito tranquila, muito boa, porque a música me dissociar dessa identidade, né, da Lued cantora nunca foi uma opção. Muito pelo contrário, eu faço mais música, eu sou ainda mais ambiciosa, ainda mais artista depois que eu virei mãe, assim, né? Tenho social media e essas coisas todas. Então,
é isso. Ele me escolheu e ele vai ser filho de artista. Eu não sei as implicações que isso vai ter para ele no futuro, se ele vai ser artista também, se ele vai gostar de música, ou se ele vai querer justo o oposto, porque ele conviveu com muita música, vai querer ser médico, não sei, mas eu quero que ele seja livre para ele ser quem ele quiser, mas desde que seja uma pessoa boa, assim, uma pessoa do bem, uma pessoa plena, sabe? É isso que eu desejo para ele. Isso é muito bom, né, de você dizer que você tá mais fértil, né? Eu falo muito isso. Como eu não quero ter filhos, pra mim a coisa da fertilidade é muito forte. Eu acredito muito que ter filho não é o único destino da mulher enquanto criação. E eu acho que pra você a maternidade teve esse efeito justamente porque você se comprometeu com a criação desde antes, né? Assim, tudo você cria, é isso. Tem uma coisa muito... que é isso, é o autoral em muitos aspectos, né? Ser mãe é autoral pra você, ser artista é autoral pra você. Não tem uma coisa que é cópia, né? Não. Que é reprodução. E eu acho que você dizer isso, você foi falando muito ao longo do que a gente foi conversando, a palavra autonomia. Chico, você falando de autonomia, isso aqui me dá autonomia. Eu acho que a fertilidade nos dá autonomia. De apostar, de ter coragem, de errar e tá tudo bem, de se apaixonar. Acho que isso é muito rico do que você falou sobre o que você fala sobre amor, que é assim, não é garantia. Sim. Não tem garantia. Não é assim, eu vou me garantir nisso, deixa dar certo, ou deixa o outro para que esteja tudo certo. Não, é apostar mesmo, assim. Apostar no amor. E isso é muito bonito e muito libertador. E eu acho que isso protagoniza, faz com que a mulher, né, esteja protagonizando a própria história. Eu falo muito isso, que por um tempo a gente falou assim, não, nós temos que ser protagonistas da nossa história. Tem um tempo que eu já falo assim, não, nós temos que ser autoras da nossa história. Porque, assim, protagonista de uma história que alguém escreveu pra você, também, assim, não presta, né? E pensando nisso, Led, assim, nessa coisa do protagonismo, autoria, autonomia, fertilidade, essa coisa da criação, quem é uma mulher que você chamaria, assim, pra ter esse papo aqui com a gente? Nossa! Tantas. As minhas amigas são as melhores, assim. Me ensinam muito sobre isso de autonomia e de escrever a própria história. Umas são mães, boa parte delas querem ser mães, mas ainda não aconteceu. Outras abandonaram a ideia de ser mãe. Mas são todas muito criativas. Né? Muito criativas. A Joyce Prado, ela é cineasta. Ela fez o meu primeiro clipe, Um Corpo no Mundo, que foi o clipe que viralizou, né? Belíssimo. Belíssimo, muito poética. E aí eu perguntei para ela uma vez qual era o seu sonho. Porque eu percebi que ela estava desistindo de ser mãe, de querer casar e ser mãe, não sei o que e tal. E eu falei, esse sonho é meu sonho pra você. Você não tem mais poder que eu sobre a sua vida, minha filha. E aí eu perguntei, sim, amiga, mas então qual é seu sonho? Né? Se já não é mais isso, qual é o seu sonho? Aí ela falou, eu sonho em morar em Cachoeira, que é uma cidade do interior da Bahia, que tem uma universidade, que tem cinema, e também tem muitas mazelas, uma cidade pobre. E eu queria abrir um instituto de cinema, de audiovisual, para jovens negros carentes, etc, etc, etc. Eu falei, esse é seu sonho? E ela né? Um sonho... Basicamente, as minhas amigas, elas constroem sonhos coletivos, né? Não é nunca sobre si. É sempre um meu que é nós, assim. Eu acho isso muito bonito, muito generoso delas, assim. Então, se eu fosse chamar alguém para estar aqui batendo papo com a gente, seria alguns nomes, assim, de amizades minhas de muitos anos, que são pessoas incríveis, que estão construindo coisas eternas na música, na arte, na literatura. Kalila das Mercês, que é uma escritora também do interior da Bahia, minha amiga de muitos anos. Joyce Prado, enfim, vários nomes. Muito bom essa coisa, né, de um sonho que é nós. Sim. Não é só sobre si, mas é também sobre si, sobre
onde que se encontra um prazer, né? Que eu acho que a gente desloca um pouco. A gente coloca o nós antes, né? Assim, o que o outro quer, o que é bom pro outro. Mas quando pensa, o que é bom para mim e para o outro, né? Assim, é construir um coletivo diferente. Sim. Pensar a prosperidade, a gente vive numa sociedade muito capitalista mesmo, né? E aí o capitalismo traz essa ideia do indivíduo, da supremacia do indivíduo, da individualidade, né? Mas assim, a prosperidade sem ela ser extensa, né? Sem ela se estender para o outro, ela não é prosperidade, porque qual é o sentido de você ter tanta comida na sua geladeira se você não vai fazer uma feijoada, se você não vai fazer um churrasco e chamar os seus e compartilhar isso? Então, a prosperidade, ela tem graça quando ela é partilhada, né? E eu acho que essa ideia da Joyce de pensar o bem-estar, pensar esse sonho, que é um bem-estar coletivo, né? Isso é muito bonito, assim. Eu tenho sonhado também coisas minhas, para mim, mas também tenho sonhado coisas coletivamente, construído coisas coletivamente. O que você tem sonhado para você? Vocês vão saber já. Ah, não, eu quero esse spoiler. Eu vou fazer uma festa e meu sonho é ter um festival de música. Que eu tô construindo com outras mulheres. Legal. Um festival chiquérrimo. Nossa. Pode ir pro ar isso, Simone? Pode. Furo de reportagem. Cadê o dinheiro? Ainda não tenho dinheiro do festival, mas aí, patrocinadores. A cantora quer ter um festival chiquérrimo. Nossa, ela legal. tá construindo um coletivo com outras mulheres. E espero que aconteça até ano que vem. Muito bom, amei. Nossa, ia ser tudo. Obrigada, Lued. Obrigada a você. Doeu, foi ótimo. E você? O amor tem te curado ou tem te tirado pedaço? Já pensou uma relação ou o amor como uma possibilidade de encontro com você mesma? A gente que foi criada pensando nos contos de fadas, esperando um príncipe que viesse salvar ou dar sentido à nossa vida, o quanto a gente tem se distanciado de uma possibilidade de se encontrar com a gente mesma, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas estranhezas, até mesmo com os nossos traumas. O amor é também um convite. Um convite não só a gente querer e buscar o aceite do outro, mas um convite a gente olhar para a gente mesma e encontrar o que está faltando. Aquilo que falta precisa mesmo ser preenchido ou a gente precisa aceitar essa proposta de dançar com os nossos vazios, de procurar o encontro com o outro como um espaço muito mais de prazer e de descoberta do que como um lugar de completude. Uma relação não é um fim em si mesma. É um meio, um começo, uma possibilidade de você descobrir em você as suas sombras, as suas estranhezas e de sustentar, estar ali quando o outro também te vê, bem estranha quando o outro também te vê nas suas sombras. O amor não é o que a gente leu nos contos de fadas, não é o que a gente vê na TV. Amor é isso que acontece quando duas ou mais pessoas se encontram a partir dos seus vazios.